Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, glória a Deus. Mais um dia com vocês e nós estamos falando sobre o tema A Constituição da Igreja, glória a Deus pela Igreja. Irmãos, o texto de hoje dessa mensagem e da sequente está no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos 10 ao 17, que diz assim, Filipenses 1, não é Filipenses, Colossenses, tá bom? Então vamos lá, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 10 ao 17. O 10 diz assim, ó. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e não possam agradar, em tudo possam agradar, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Dando graças a Deus e Pai, nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia. Muito bem, até aqui já dá para a gente ministrar um pouco, depois eu leio a sequência, né? Muito bem, queridos. Paulo é extremamente profundo nos seus escritos. Estavam falando de Efésios na mensagem anterior, agora estamos em Colossenses. Então Paulo já envia uma carta agora a Colossos. A igreja em Colossos precisava entender o plano de Deus e a realidade do seu plano. E aqui no versículo 10 ele fala exatamente o que falou lá em Efésios, que na oração dele, ele estava tendo ações de graça diante de Deus, porque ele viu que os irmãos de Colossos, os colossenses, estavam entendendo o plano de Deus, e ele queria confirmar no coração dos irmãos a realidade desta palavra. Por isso ele disse isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Gente, perseverança e paciência com alegria. Nós só conseguimos ser perseverantes e ser pacientes com alegria se ganharmos tal realidade. Percebe que tem pessoas que não conseguem ganhar essa realidade e eles não são perseverantes, eles desistem no meio do caminho, eles param, eles largam mão de servir, de aprofundar, né? Eles perdem a esperança. A esperança não pode se perder, amados irmãos. Quantas pessoas perdem, não é perseverante, não é paciente, não tem alegria, né? Pelo contrário, eles vivem mal-humorados porque não tem perseverança e não tem alegria. Amados, a realidade nos revela que a alegria do Senhor a nossa força é. Então, eu não sou forte e não sou alegre pela minha alegria. Eu sou forte pela força de Deus e sou alegre pela alegria de Deus. Essa é a realidade. E Paulo, ele coloca muito forte, ele diz, dando graças a Deus e Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Gente, ele nos tornou dignos de participar com os santos no reino da luz. O que se entende por reino da luz? Jesus é a luz do mundo. Ele diz, quem me segue não andarás em trevas. Luz está relacionado com a visão, né? Com a visão. Então Jesus é a nossa visão. Ele é o nosso assunto diário. Então, esse reino da luz é um reino que tem uma visão. O reino, irmãos, ele tem uma visão. Por isso a gente fala, a visão do reino, né? A visão do reino é a revelação de Deus. É a revelação clara de Cristo. Mas não é simplesmente uma informação, é a revelação. E é uma revelação constitutiva. Porque quando a você é revelado, essa revelação automaticamente te constitui, te leva ao entendimento literal de uma visão. A visão, irmãos, não é apenas lida em livros. Eu li a visão, achei lindo, legal. Não. A visão divina, ela é constitutiva. Isto é, ela te constitui. Ela te faz a visão. Paulo disse, não fui infiel à visão.
Por que eu não fui infiel? Porque a visão me constituiu. Quando a visão nos constitui, nós não mudaremos. Não existe mudança. Ah, mudei de visão. Como? Como mudou de visão? A visão é constituída, é uma constituição. Então essa é a visão da igreja. Como eu disse, a igreja é uma constituição, a igreja é uma revelação, a visão é uma constituição, o reino é uma realidade constitutiva. Quando nós abrimos o nosso interior para ganhar essa realidade, Deus vem e nos abraça e diz, puxa, que bom que você se abriu. Agora eu vou se revelar a você. Então ele começa a se revelar e nós começamos a ficar maravilhados com a revelação de Deus. Paulo está maravilhado. Paulo recebeu a revelação de Deus. E você vê nos escritos dele, irmãos, em todas as igrejas que ele passou, ele foi ministrando, até mesmo quando ele estava em prisão, ele escrevia cartas e mandava. Muitas das cartas de Paulo foram escritas na prisão. Então você imagine Paulo preso, amados irmãos, mas se revelando. Paulo preso, mas mostrando a palavra, levando a palavra. Paulo preso, mas liberando o Cristo todo inclusive. Gente, é maravilhoso. Aleluia. Então essa visão, nós precisamos entender. E Paulo disse então que essa visão, irmãos amados, é o reino da luz, né? Existe uma herança dos santos no reino da luz. A herança dos santos no reino. A herança dos santos está revelada, né? Paulo diz assim ainda, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu fico maravilhado, irmãos, com essa revelação. Ele fala assim, que Jesus, com seu sacrifício, ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou das trevas para o seu reino de luz. Gente, ele nos transportou. Eu e você fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Eu e você agora temos uma visão clara disso, né? Houve um transporte, ele nos levou, ele nos colocou, irmãos, diante dele. Aleluia. Nos fez então povo seu e ovelha do seu pasto, né? Aleluia. E aí ele fala assim, quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Em quem temos. Ele não vai perdoar, ele já perdoou. Você entende assim? Que ele já perdoou todos os nossos pecados? Você entende que o sangue de Jesus nos perdoou, nos purificou de todos os nossos pecados? Você consegue entender essa realidade e viver essa realidade poderosa? Como é gostoso você viver, amados irmãos, com confiança de que o Senhor nos perdoou. Você viver perdoado. Você viver santificado. Porque quem santifica é Ele. O que me santifica não é minha atitude humana, não. O que me santifica é Ele, é Cristo, é o sangue dele. O sangue dele, irmãos, ele não passou, ele continua. Você acha que o sangue escorreu na cruz e acabou? Não, o sangue continua. João disse, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Está sempre em ação. Eu e você não temos nada a reclamar. E o diabo não tem nada também a nos acusar. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre nós. Deus, quando olha para você, ele não te vê, ele vê o sangue de Jesus sobre você. Então ele te vê perdoado, Deus te vê purificado, Deus te vê santificado, Deus te vê abençoado. Você está entendendo isso como igreja? A igreja tem esse entendimento, essa revelação. A igreja vive essa realidade. Por isso que a igreja é feliz. Por isso que a igreja, irmãos, precisa entender que a vida da igreja é uma vida de jardim. É uma vida do Éden. No meu modo de pensar, o Éden foi restaurado. Quando a cruz aconteceu, quando Jesus morreu, as portas do Éden se abriu. As portas da igreja, Jesus restaurou. Agora temos livre acesso, como o homem tinha lá com Deus no Éden. O nosso acesso foi liberado. Hoje o nosso acesso está liberado. Você pode, meu irmão, viver essa realidade. Você pode ser feliz com isso. Deus está dizendo a você, não tenha medo. Porque eu já te libertei, eu já te perdoei. Agora você precisa seguir sua caminhada. Por que está de cabeça baixa? Por que está chorando? Por que está reclamando? Por que está murmurando?
Eu chamei você pelo nome, eu te escolhi. Eu te digo, levante sua cabeça, porque eu sou contigo. E hoje eu vou fazer algo na sua vida. Vou te libertar. É isso que Deus está falando. Se você crê nessa realidade, abra o teu coração. Entra diante do Senhor. Creia de todo o seu coração e você verá o que Deus vai fazer. É algo extraordinário. Esta é a visão. Esta é a constituição da igreja. A igreja, irmãos, como propriedade exclusiva, ela é viva, ela é orgânica, ela é um organismo vivo. A igreja funciona, a igreja enxerga, a igreja tem vida. A vida de Deus está na igreja. Então é isso que Paulo está passando, meus amados irmãos, para os nossos irmãos. Ele transportou você do reino das trevas e ele colocou você no reino da luz. Agora você está no reino da luz. Isto é o reino que tem uma visão clara, nítida, abençoada, poderosa, tremenda. E com isso, irmãos, nós somos vencedores. Com isso, nós vencemos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar. É muito forte essa palavra, irmãos. Eu quero orar. Grande Deus, obrigado pelo Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pelo Espírito do Senhor. Deus manifesta grandemente sobre cada um de nós, sustentando-nos e suprindo-nos de forma tremenda. Deus, nós nos unimos diante de Ti, pedimos a Tua bênção na manhã desse dia. Fica conosco e sustenta cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no seu coração. Que Deus te sustente nesse dia. É o desejo do meu coração em nome de Jesus. Até amanhã. Fica comigo. Deus abençoe.